Fala pessoal, hoje eu vou falar de personalidade depressiva, quais são os tipos, como que elas se formam e como que eu manejo clínico incluindo contra-transferência. Vem comigo! Tudo que eu vou falar aqui hoje está sendo baseado num livro da Nancy McWilliams que chama Diagnóstico Psicanalítico. Ela traz, acho que 12 tipos de personalidade e uma delas é depressiva, que é a que a gente vai comentar. Logo que ela inicia falando dessa personalidade, ela vem e propõe uma divisão entre duas subcategorias, digamos assim, que eu acho que ajuda muito a gente a entender as origens e algumas características, e para mim fez muito sentido. A primeira que ela traz é o depressivo anaclítico. É aquela pessoa que vai vir com o discurso do vazio, aquela pessoa que sente um vazio dentro dela, sente que as coisas não têm sentido nenhum, nada faz sentido na vida, nada faz sentido para ela. Ela está sempre buscando conexões e relacionamentos para conseguir se sentir completa, se sentir viva. O outro tipo de depressivo seria o introjetivo, que na verdade é aquele que vai dizer que ele é o culpado por tudo. Ele se sente mal, os pensamentos dele são pensamentos ruins, ele faz mal para as pessoas. Esse é o introjetivo, que é aquele que sempre pega tudo que é ruim do mundo, traz para ele e mantém no mundo aquilo que é bom, idealizado. É como se ele apontasse para si uma arma em vez de apontar a arma para fora do mundo. A psicanálise clássica também, e Freud, quando começou a estudar isso, vai trazer um pouco de, e muitas vezes até confundido, com o masoquismo, né? Ou seja, um sadismo voltado para o ego, um sadismo invertido para o ego, que seria esse masoquismo, que é esse depressivo introjetivo, que acha que ele é o culpado de tudo e sente uma culpa muito grande por achar que faz mal aos outros. Bom, como que seria a origem disso, né? Por que alguém se torna depressivo e mais ainda, por que anaclítico ou por que introjetivo? E não depressivo, de novo, aqui separando personalidade de uma situação, um quadro depressivo isolado devido a um luto, a perda de um relacionamento ou de um trabalho. Aqui estou falando de uma personalidade, aquilo que já não é mais estranho ao ego e que se você pergunta para a pessoa sobre algumas características dela, ela vai falar, não, mas isso eu sempre fui assim, eu nasci assim, esse é meu jeito. Então isso já é a personalidade dela, já é o caráter dela. Ela entende que ela sempre foi assim. Bom, qual que seria a origem? Por que alguém passa a ter uma personalidade depressiva? Até o momento desse vídeo não foi nada comprovado geneticamente, que existe um gene, que esse gene é o gene da depressão. Embora seja comum a gente ver que em famílias onde os pais são depressivos, existe uma maior probabilidade do filho ser depressivo. Mas isso tem muito mais a ver com uma questão ambiental, que pela dinâmica do comportamento os filhos se tornam depressivos, do que uma questão genética. Vamos imaginar o seguinte, né? É uma situação em que um bebê, uma criança não tem um cuidador suficientemente bom, que consegue estabelecer uma relação de confiança, que não consegue fazer o filho se sentir desejado, porque não existe ali uma relação de afeto, e daí a criança pode reagir de duas maneiras a isso, a esse cuidador que não é suficientemente bom. A primeira é uma aceitação da realidade. Então, a criança entender que o cuidador não olha para ela porque nela não há nada de interessante. Não há nada que faça, de fato, o cuidador olhar para ela. Então, esse vai ser aquele que vai para o caminho do anaclítico. Não é nada de interessante em mim. E logo, também não vejo nada de interessante no mundo. Porque a gente muitas vezes vê o mundo como a gente se vê. Bom, a segunda maneira de se enxergar, da criança enxergar esse cuidador, né, é pensar que o cuidador não olha para ela ou não cria esse vínculo com ela porque ela não merece. Então, ela não é boa o suficiente. O cuidador não olha porque ela fez algo de errado. Ou seja, ela já se sente culpada por não conseguir fazer com que o cuidador ame ela. Essa seria a versão introjetiva, que se a gente analisar por que introjetiva, né? Porque na verdade ela está pegando características do cuidador, né? O cuidador na verdade é que não está dando carinho, atenção, afeto para ela, mas ela pega
e faz uma cisão desse cuidador, né? Então deixa a parte boa nele, idealiza esse cuidador. Não, ele é bom, eu é que sou ruim, né? Ele não olha para mim porque eu que sou ruim. O problema não é dele. E pega essa parte ruim para si. Então essa parte introjetiva. E por que essa introjeção? A introjeção é algo que ajuda a gente a lidar com a falta de um objeto. A gente pode pensar num luto de quando a gente perde alguém, e é muito comum as pessoas começarem a usar objetos. Vamos pensar na parte material mesmo. Então você começa a usar objetos de um falecido, começa a espalhar recordações dele, você começa a até pegar e redecorar a sua casa com coisas que estavam guardadas dele, para você tentar manter ele mais próximo, manter ele vivo. Mas tem a parte psíquica, que é quando você começa a agir e ter comportamentos como aquela pessoa que já foi. Então, às vezes você começa a ter até trejeitos daquela pessoa que partiu que você gostava, ou gostar das mesmas coisas que antes você não gostava, mas ele gostava e você assume para si. Você pega uma parte do objeto e traz para dentro do seu ego para tentar amenizar um pouco essa falta do objeto. Só que o depressivo pega só a parte ruim, então idealiza o morto e pega a parte ruim para si. Quando a gente pensa no modelo introjetivo, a gente pode relacionar muito bem com relacionamentos abusivos, que é aquele que, por mais que você fale para a pessoa que está nesse relacionamento que ela não está fazendo nada de errado e que o problema é o abusador, como de fato é, essa pessoa não vê desse jeito. Ela muitas vezes vê que ela merece, e não estou aqui generalizando, mas é comum ver pessoas com essa personalidade nesse tipo de relacionamento, porque ela acha que ela merece. Então não é que aquela pessoa bate porque ela é uma pessoa agressiva sem controle, é porque você fez algo de errado, ela fez algo de errado e por isso o companheiro bateu nela. Ela apanhou ou ela foi vetada de fazer X ou Y porque ela merecia, ela agiu da maneira errada. Se ela melhorar o comportamento, isso vai parar de acontecer. Só depende dela, ela que está fazendo algo errado. Veja, de novo, idealiza o companheiro e pega as coisas ruins como se fosse culpa dela, ela sofreu abuso no relacionamento. Essa lógica, ela funciona sempre de novo, para tentar não ser abandonada de novo. Teve o abandono inicial, que é aquele que eu comentei, né? Quando o bebê ele não conseguiu criar esse vínculo, a mãe não criou o vínculo com a criança, e essa pessoa, então, ela acha que agora esses abandonos ou talvez términos de relacionamentos são sempre culpa dela. Inclusive, ela teme se mostrar para o mundo, teme se mostrar para um outro, com medo de um segundo abandono. Somando a isso, a gente tem algumas dinâmicas familiares que podem ajudar na criação desse tipo de personalidade. Vamos falar de famílias, pais que tentam desviar a atenção da criança para um certo sentimento. Então, essa criança está passando por um luto de algum parente, ou essa criança se machucou e em vez de a família, o cuidador permitir que ela sinta essa dor, que ela vivencie isso, que ela fique triste, vão dizer para ela, olha, não, tá tudo bem, você não precisa ficar triste por causa disso, tenta desviar a atenção, a criança cai e se machuca e ela fala, olha a borboleta, olha não sei o que, não foi nada. A criança começa a entender que talvez os sentimentos que ela esteja tendo, de tristeza, de dor, alguma coisa do tipo, não são válidos. Se eles não são válidos, esses sentimentos, algo dentro dela, uma parte dela não é válida, está errada. Uma parte dela, então, tem que ser negada, né? Não pode ser aceita. Então veja que, de novo, ela começa a ter que bloquear parte do seu self. Bom, a gente tem uma terceira, para fechar a parte do introjetivo, que é que a Nancy traz dizendo que o introjetivo ele tem uma visão de mundo que é uma visão de esperança, né? Veja, se eu sou mal no mundo bom, a esperança só depende de mim. Então existe um certo controle, né? Eu posso melhorar e daí eu posso ser melhor para esse mundo, né? Existe uma visão de esperança que me mantém num certo controle, só depende de mim. É melhor do que o oposto.
eu dizer que eu sou bom no mundo ruim, porque daí então não há esperança nenhuma. Eu posso ser a melhor pessoa possível, mas eu estou no mundo ruim, então não há solução. Então também é uma visão que essa do introjetivo traz um pouco de controle para ele. E de novo, né, todo tipo de personalidade é sempre resultado de um processo defensivo do ego ao ambiente em que essa criança e que essa pessoa cresceu. Quando a gente vai para o lado do anaclítico, o anaclítico ele vai, como eu comentei, ter sempre aquele sentimento de inadequação, não se sente bem em lugar nenhum, acha que não pertence àquele lugar, deveria estar num outro lugar, não nesse lugar onde ele está. Geralmente são pessoas com muita ansiedade, embora eu sei que a ansiedade é algo meio genérico demais e muitas pessoas têm. Enfim, é mais uma característica também dessa personalidade. E eles sentem, para a gente diferenciar o anaclítico do introjetivo, mais uma das coisas é que o anaclítico ele sente muito mais vergonha do que culpa. Enquanto o introjetivo sente culpa por achar que ele faz mal aos outros, que ele é muito mal para o mundo, o anaclítico ele sente vergonha desse vazio dele, sente vergonha de não possuir nada que interesse ao outro. Então é interessante notar como essas pessoas reagem a certos tipos de comentário, a situações, se é mais para uma via da vergonha ou uma via da culpa. No consultório, a contratransferência ajuda muito a entender também se a gente está frente a uma personalidade depressiva. Alguns motivos, né? Geralmente essas personalidades são pessoas muito fáceis de se gostar. Por quê? O introjetivo, quando eu comentei, ele vai tentar não comentar, ele vai tentar não mostrar nenhum dos sentimentos dele para o analista e para o mundo, porque ele entende que tudo que ele tem de pensamento, tudo que ele faz é muito mal, é muito ruim. Então ele não vai expor isso. Então ele vai só expor, digamos, o lado bom dele. E vai se tornar uma pessoa muito fácil de se amar, claro. Então são pessoas que naturalmente o analista sente muita conexão, conseguem criar um vínculo fácil, um vínculo rápido. Essas pessoas geralmente também apreciam iscas de insight, porque se o analista faz algum comentário que seria para o analisando pensar e refletir sobre, ele também vai querer, né, de novo, se colocar nessa posição de desejo do analista e achar que foi um comentário, que foi um insight maravilhoso. Mas não se engane, faz parte da personalidade dessa pessoa. Às vezes pode ter sido um insight bosta, mas ele vai mostrar interesse para não desagradar o analista. Isso tem muito mais a ver com o anaclítico. O introjetivo, essa parte do insight, tá? O anaclítico, ele vai ser uma pessoa que, ao contrário do introjetivo, vai falar mais, vai se expor mais, né? Ele não vai ter medo de, na verdade, mostrar algo ruim dele. Ele vai querer mostrar de fato para o analista que nada faz sentido, que não há nada dentro dele. Então o anaclítico em consultório geralmente fala até mais. Ao contrário de outras personalidades, tanto o anaclítico quanto o introjetivo, a gente vai perceber que tem uma melhora na clínica quando eles começam a faltar ou atrasar. Ou seja, quando eles começam a sentir que está tudo bem, frustrar o analista. Que ele não precisa ser mais aquele bonzinho, fazer o papel de bonzinho. Isso quer dizer que está melhorando. Ele está deixando de apontar aquela arma só para ele e apontando para o mundo. Pode começar até, inclusive, a atacar o analista. É um sinal de melhora. É comum terapeutas se sentirem muito frustrados tratando depressivos, porque geralmente o tratamento demora. Tem que criar um vínculo que demora, é muito gradual assim, a melhoria na análise, e se for interrompida antes do momento adequado, é pior, porque de novo o analisando pode reviver aquele momento de abandono e daí começa tudo do zero de novo. Algumas dicas que ela traz nesse livro para o tratamento dos depressivos se for um introjetivo, tentar trazer para um divã, porque eles reparam muito, muito, muito mais do que inclusive outras personalidades na expressão do analista. Então, como eu tenho medo dos meus pensamentos, eu não quero falar para o meu analista porque ele vai me julgar, eu sei que ele vai achar que realmente isso que eu faço é muito mal e etc. Você colocar no divã ajuda ele, porque ele não vai ficar olhando para sua cara, vai poder focar no problema e falar só do problema. Outra coisa também que ela traz que eu achei muito legal
é tentar fazer uma desconstrução daquilo que a pessoa está trazendo como sendo algo ruim. Ao invés de afagar o ego, né, como dá para fazer em alguns outros pacientes. Um exemplo para entender o que eu estou falando, porque eu falei, pareceu que ficou um negócio maluco, né? Mas é o seguinte, o paciente chega e fala, olha, eu sou muito mal, tudo que eu vou para esse mundo porque eu não sirvo para nada aqui, etc. O mundo vai ser um lugar melhor sem mim. Eu sinto inveja de tudo e de todo mundo. Uma coisa que o analista pode falar não, mas inveja é normal sentir inveja, tá tudo bem sentir inveja. Isso não vai adiantar, porque só vai falar, bom, você confirmou que inveja é ruim, eu falei que eu sou ruim, eu sinto inveja, logo eu sou ruim. Né? Isso não vai mudar nada falar que tá tudo bem sentir inveja. Mas uma abordagem interessante seria questionar, mas inveja é ruim? Quem disse que inveja é ruim? Porque se ele entender então que não necessariamente o que ele sente é ruim, ele pode compreender que ele acha ser um super vilão, ter só sentimentos ruins, está tendo um sentimento que não é tão ruim. Logo, talvez ele não seja de todo ruim também. Então, a gente faz um questionamento diferente. Em vez de falar que está tudo bem sentir inveja e assumir que a inveja é ruim, nesse exemplo, a gente questiona, a inveja é ruim? Por que sentir inveja é ruim? E daí, então, ela vai ter que trazer mais aí significantes para preencher esse buraco aí, para tentar lidar com isso. E talvez fazer uma reflexão de, poxa, será que inveja é ruim? E se não for, eu não sou tão ruim assim, então? É interessante esse pensamento, eu achei muito legal esse tipo de abordagem, porque as pessoas depressivas, elas têm, é muito comum darem uma puta de uma volta, né? Por mais que você fale, não, mas isso que você fez foi bom. Ela fala, não, você está falando que foi bom só porque você quer me agradar, porque você sabe que na verdade foi ruim. Cara, ela vai tentar subverter e virar de todo jeito que você fala, para na verdade ela ficar parecendo que é uma pessoa ruim. Não adianta, se você já tratou depressivo, introjetivo principalmente, ele vai fazer essa volta e é isso que vai acontecer. Bom, espero ter ajudado um pouco aqui a esclarecer, ou mostrar um pouco da personalidade depressiva e bons estudos. Até o próximo vídeo.